Olá, queridos amigos, boa noite. É uma alegria estar com vocês mais uma vez, ainda que de forma remota, mas nós sabemos que para os nossos corações, para os nossos sentimentos, a nossa boa e harmoniosa convivência, a distância não interfere. Estamos conectados pelos nossos pensamentos e pelos nossos corações, não é mesmo? Então, logo seja possível, esperamos nos rever presencialmente. Então, vamos dar os recadinhos, né? Como nos foi solicitado, o tema da noite é Bem-aventurados os pobres de espírito. E vamos pedir, então, para que vocês possam colocar a água para ser magnetizada, aqueles que assim o desejarem fazer. Vamos mentalizar, pedir a espiritualidade que adentre nossos lares, que renove nossas energias, que cuide dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, que transforme aqueles pensamentos perturbadores, angustiantes e os serenize, que nós consigamos, na noite de hoje, ao longo do estudo, nos tranquilizar, nos fortalecermos e adquirirmos força e entendimento suficientes para sermos capazes de lidar, enfrentar e buscar as soluções para todas as adversidades que surgirem em nosso dia a dia. E que assim será, com a graça, a permissão e orientação de Deus nosso Pai e de toda a espiritualidade amiga, não é? Então vamos passar a leitura da página. É do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, e Psicografia de Chico Xavier. É a lição 73, oportunidade. Disse-lhes, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. Está em João, capítulo 7, versículo 6. O mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. O bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza. Aproveita-lhe as lições. Tem bom ânimo. Encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Nesse sentido, a lição do mestre reveste-se de maravilhosa significação. No torvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou, nem está por vir. É o dia de hoje, é o ensejo bendito de servir, em nome do Senhor, aqui e agora. Então, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece, vamos mentalizar a nossa casa espírita, passar por cada cômodo, chegarmos ao salão, vamos nos sentir nessa instituição tão querida e amada, e assim também fazer do nosso lar, ou de onde nesse momento estivermos assistindo a palestra, também uma instituição espírita, uma instituição religiosa, cristã, envolvida pelos sentimentos de fraternidade, que nos inspira o altruísmo, a benevolência, o perdão, que nos ensina tantas oportunidades de crescimento, Senhor. Pedimos que o Senhor ampare esta casa, ampare a todos os seus trabalhadores, frequentadores, a todas as famílias. Nos ajuda, Jesus, a
sermos bons trabalhadores, bons divulgadores da tua mensagem, mais do que com nossas palavras, mas sobretudo com nossas ações, com nossas atitudes. Obrigada, Senhor. Obrigada, espiritualidade amiga, que confiam, que acreditam e que restauram nossas forças, porque confiam em nós. Pedimos a permissão para estarem conosco nos trabalhos da noite. Fique com cada um que nos assiste, nos envolvendo, Jesus, em sua bondosa e misericordiosa luz. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos iniciar aqui a transmissão. Deixa eu só compartilhar a tela. E nós vamos falar, então, do tema Bem-aventurados os pobres de espírito, que está no capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Meus irmãos, bem-aventurados de Jesus os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. O reino dos céus é dos que têm pobre o seu espírito. Mas de que maneira? Que tipo de reino? Onde se localiza? Como chegar a este reino? Aí nós temos a imagem de uma escada, né? Que sobe ou que desce, do céu para a terra, da terra para o céu. Reino dos céus, é lá no céu? É na minha casa? É na minha vizinhança? É no país melhor que o meu, em situação financeira, em moralidade? É na casa do meu familiar? É fora da minha casa, da minha família? Na minha família tem o reino dos céus? E dentro de mim? O que será que Jesus quis dizer quando ele subiu ao alto do monte ou sentado em uma pedra e falou para aqueles que o ouviam? Quando ele fez essa preleção das bem-aventuranças, ele fez depois que retornou do deserto, cerca lá dos 40 dias no deserto. Por que ele falou das bem-aventuranças? Todas as bem-aventuranças, elas têm uma transformação ali implícita, é um comportamento, é um ato, é uma conduta, né? Bem-aventurado, feliz, ele atrela a felicidade do ser humano na Terra a uma condição comportamental, a um ato, a uma atitude, a algo que a gente precisa realizar. E ele está trabalhando, neste caso, em Bem-aventurados os pobres de espírito, conjunto de capacidades e habilidades que nós temos de forma inata em nós, né? De nós nos tratarmos e de como tratarmos os outros e a todos os outros seres que estão aqui convivendo conosco no planeta Terra, de forma respeitosa, de forma solidária, de forma harmônica, como, aliás, é todo movimento universal. Todos os planetas entre si, toda a vida que existe em cada planeta, e especificamente no nosso, que é o que a gente melhor conhece no período atual, né? Acontece de forma harmoniosa todas as relações que aqui se estabelecem. O que não depende do ser humano acontece de forma harmoniosa. Está cada um cumprindo o seu papel, na sua posição, desempenhando a sua função. E cada um cumprindo o seu papel, desempenhando a sua função, faz com que toda a engrenagem coletiva, ela fique em movimento, nessa harmonia. Nós, que temos o livre-arbítrio e que raciocinamos acerca desse livre-arbítrio, podemos executá-lo ou não, né? Ainda que, né, obviamente, no livro dos Espíritos nos diz que o nosso livre-arbítrio ele é relativo, e realmente é relativo, e graças a Deus que é relativo, né? Sendo relativo, a gente já comete tantos equívocos, né? Mas ainda que seja relativo, alguma conduta, algum controle sobre a nossa conduta a gente tem. Porque eu posso escolher, hoje escolhi colocar essa blusa amarela, eu poderia ter escolhido outra cor. Eu escolho passar por uma rua, eu poderia ter escolhido outra cor. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em atos, mas no final, quem executa aquela ação, quem escolhe determinado comportamento, sou eu. Então, é para esse eu que Jesus fala.
esse eu de cada um de nós. E nós podemos nos transformar. Se eu faço uma escolha por A, eu posso modificar a escolha por B. Se eu venho sempre fazendo A, eu não preciso continuar fazendo B, caso eu perceba que A não esteja sendo tão bom assim para mim. Ou é bom para mim, mas está prejudicando algo ou a alguém. E eu preciso ter uma decisão de modificar. Então, Jesus está trabalhando em nós humildade, confiança, que a gente possa ter o tempo de esperar, que a gente trabalhe em nós a condição do zelo, do cuidado, da atenção. Hoje nós estamos nos deixando, e falando isso sem julgamentos, né? Porque cada um sabe de si, das suas dores, das suas dificuldades, mas nós estamos cada vez mais nos deixando e cada vez em menos idade, com menos idade, né? Desde as crianças já, nos levar e nos dominar por processos depressivos e por processos de ansiedade generalizada. Porque nós não ficamos no tempo de agora. Nós não conseguimos esperar. Nós não temos esse cuidado para conosco, para com as coisas que nos acontecem. Esse sentido situacional, né, de eu me situar onde eu estou, neste momento, no aqui, no agora, né, estar presente no que eu estou fazendo, estar ciente e consciente do que eu estou fazendo, isso me coloca em responsabilidade ativa, que é muito bom, que é positivo, que fortalece a gente, né? Eu tenho que fazer isso, eu vou fazer isso. Eu tenho que fazer o arroz agora, para eu, daqui a 20, 30, meia hora, 30 minutos, uma hora, está pronto o arroz para eu almoçar. Então, agora eu vou providenciar os ingredientes para fazer o arroz, para que daqui a um tempo ele esteja pronto para que eu coma. Não, mas daqui a pouco eu faço. Não, aí vem uma coisa, aí eu me distraio, eu penso, poxa, mas será que esse arroz vai ser bom? Poxa, mas será que eu sou tão boa assim para fazer o arroz? Poxa, mas será que as pessoas vão gostar? O que que os outros vão dizer do meu arroz? Aí eu tenho certeza que quando eu colocar o alho vai queimar. Olha quanta coisa que ainda nem aconteceu, mas que a gente já está colocando força mental, energética, psíquica suficiente de duvidar. E nos atrapalha emocionalmente, porque a gente não consegue executar aquilo que a gente precisa executar. Se eu sei os ingredientes que são precisos para fazer um arroz, se eu já tenho uma certa experiência para fazer um arroz, eu posso não fazer o melhor arroz do mundo. Mas é um arroz que dá para se comer, né? É um arroz que não vai fazer mal. Eu estou esperando o tempo de cozimento, eu estou sabendo colocar cada etapa daquele preparo. Pronto, eu vou fazer aquele arroz da melhor forma que eu conseguir. Pronto. Mas a gente fica moendo e remoendo pensamento, moendo e remoendo sentimento daquilo que ainda nem aconteceu. Se eu queimar o arroz, quando eu queimar o arroz, quando e se isso acontecer, aí eu penso, poxa vida, queimei, fui displicente, não prestei atenção, não mantive meu foco, ou foi sem querer, não importa a razão, aquilo aconteceu. Vou pegar novos ingredientes e vou fazer um novo arroz. Não tem mais aqueles ingredientes, eu só tinha que eu busco substituir por outra coisa. E aí nós vamos conseguindo dar um sentido para a nossa vida que não seja a não existência. Porque aí a gente já se anula, a gente já se culpa, a gente já se frustra mais do que a gente deveria, mais do que é necessário, porque a frustração, em certa medida, é importante para mostrar que a gente não é o suficiente. Mas ficar, né, remoendo, mexendo, cutucando a nossa ferida, em momento que não precisa, não tem necessidade. Então, cultivar o nosso zelo, saber esperar, né? Ter confiança, aprender, ter fé, cultivar a obediência, porque a gente muitas vezes tem essa dificuldade de obedecer, né? Às vezes a gente se rebela contra as coisas que nos acontecem, que aí sim não são do nosso livre-arbítrio. As coisas que nos acontecem que a gente não quer, não fazem parte do nosso livre-arbítrio, fazem parte das decisões divinas, né? E aí, às vezes, a gente não segue, não quer, não gosta, nega, tem medo, não consegue, né? Por várias situações, por várias razões. Mas eu estou obedecendo já alguma coisa. Não querer obedecer a essa ordenação divina e hierárquica que me ajuda, que sabe mais do que eu, que está no controle da minha vida. Porque
tem sabedoria para isso, né, desse conjunto de seres espirituais superiores a nós, superiores a mim, eu não querer me submeter a isso, né, obedecer, eu já estou obedecendo à rebeldia. E a rebeldia, ela não traz ganho positivo para ninguém, porque ela só protela a minha posição, o tempo que eu preciso para me responsabilizar pelos meus atos, para assumir aquilo que chega na minha vida. E vamos lá, é o que eu tenho que fazer diante disso? É isso, é isso, é isso. Eu vou fazer isso, isso e isso, por mais que eu não queira, por mais que eu não goste, é o que tem para hoje, como diz aí, né, o ditado atual. E quando eu não obedeço, não me submeto, não coloco a minha missão, submissão é me colocar em missão de algo. Quando aquilo para mim eu não aceito que aquilo está me trazendo alguma aprendizagem, aquilo vai doer. A cicatrização vai levar mais tempo, a cicatrização vai demandar mais dor, uma dor que não seria necessária, que não precisaria. É cultivar em mim trabalho, é cultivar em mim amor, paciência, tolerância. Então, bem-aventurados os pobres de espírito é um conjunto de pensamentos, sentimentos e comportamentos que Jesus, nessa mensagem, né, de bem-aventurança, assim como todas as outras, mas nessa específica, fala para nós a respeito do calma, aceita, confia, entrega. Aquilo que você pode fazer, faça. Aquilo que você tenta, mas não consegue fazer porque não consegue fazer, é porque alguém já está fazendo por você. De uma sabedoria superior. Calma, está tudo certo. Quando aquela dor tiver que passar, quando aquela lição difícil tiver que acabar, quando aquela situação que você precisa, que não chega agora, mas quando você estiver pronto, vai chegar até você. A dor vai passar. A solução e a resposta vão chegar. Calma, confia, confia. Mas para isso se entrega. Se coloca na condição de aprendiz. Se coloca na condição de que você não sabe, você não é autossuficiente. Nós não somos autossuficientes. E aí Jesus traz o exemplo das crianças. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Qual será o comportamento de uma criança? Por que será que Jesus colocou para nós? Primeiro, porque nós já somos essas. De rebeldia, de implicância, de querer desafiar, da dificuldade de aceitar no primeiro momento, e do choro, e de precisar de um colo, né? Mas também porque a criança releva. Ela pode ficar de mal, ela pode não querer falar mais, eu nunca mais te levo para o meu aniversário, eu não te chamo mais para minha casa, você não vai mais na minha piscina, né? Ela aponta, ela faz ameaças, ela condiciona, a criança com seu ego já está trabalhando, né, essas condutas. Mas a criança pergunta, a criança pede, a criança suplica, quando ela entra naquele choro copioso, ela suplica socorro. E é a tudo isso que Jesus se refere, além de tantas outras coisas mais, quando ele diz para a gente se assemelhar a uma criança. A gente se humildar e reconhecer que a gente precisa do colo do Senhor. E é um colo não apenas no momento que a gente precisa de alguém para nos ajudar a secar as nossas lágrimas, de ouvir o nosso desabafo, mas inclusive nos bons momentos. Poxa, Senhor, eu preciso desse emprego, vai ser bom para mim? É o melhor aquele local? O meu trajeto, a minha permanência, a convivência ali, ou alguém, eu já estou ali naquele trabalho, chega alguém novo, né? Eu estou colaborando, eu estou ajudando, eu estou sendo um bom colega de trabalho, ou eu estou sendo a pedra no sapato de alguém? No meu ambiente familiar, na minha convivência, na vizinhança onde eu moro, nos transportes coletivos que eu pego, nas viagens turísticas que eu faço, eu chego nos lugares porque eu estou pagando, porque eu estou no hotel, na pousada, no avião, no ônibus, e é a minha vontade? Não respeito nada nem ninguém, muito menos a natureza, deixo um monte de lixo, não tenho nenhum cuidado, não procuro saber se aquela instituição faz, né, o descarte dos
dos dejetos humanos de forma correta, tem saneamento, ou se aquela viagem que eu estou fazendo, aquele passeio, está prejudicando a fauna, a flora daquela região, né? Não me importa, eu estou pagando, agora não é hora para pensar nisso, agora é hora de lazer. Só que nós estamos todos circunscritos aqui no mesmo planeta. Não tem uma caixinha que a gente bote fora, né? Não tem como jogar fora um problema. O problema vem e a gente tem que resolver. E se a gente não resolver de forma consciente, com nossas melhores escolhas, à medida que a nossa inteligência vai sendo desenvolvida, nós vamos resolver através das enchentes, através das secas, através das tantos problemas ecológicos que vão afetar as queimadas, né? O clima que fica cada vez mais impermanente, mais inconstante. Então, sempre vai nos afetar, porque nós convivemos de forma solidária. Deus nos coloca para a gente conviver uns com os outros e um com todos, e todos com um. Então, é para que a gente possa aprender, reconhecer, né, que a nossa conduta vai afetar o outro, e o outro afeta, tudo reverbera. E a criança, nessa condição de perguntar, de saber, de inquirir, de pedir, ela se coloca nessa posição humilde, lá embaixo, de que tem alguém que sabe mais que ela. Não em relação a tudo, mas em relação a boa parte das coisas, né? E aquele que a ensina, por aquele que a ensina, e que a ensina principalmente de forma respeitosa, ela nutre, ela guarda afeto, ela guarda reconhecimento, ela guarda carinho. Dali sai boa energia, é uma troca. É uma troca. Então, estamos conseguindo nos colocar nessa posição de troca? De nós, na nossa vida, para com Deus, para com a espiritualidade superior e para com todos os que convivem conosco? Ou quando a gente almeja algo, na primeira tentativa, ai, não farei, não consigo, não posso fazer. Eu quero fazer. E aí a gente para no caminho. Ou a gente tenta, quero fazer. Poxa, como fazer? Eu vou tratar de fazer, eu vou tentar. Porque eu posso fazer e eu farei. Poxa, consegui. E eu posso até não ter conseguido fazer o melhor arroz, né? Mas eu segui as etapas, me planejei, comprei os ingredientes, me coloquei no caminho de tentar. Eu tenho algum arroz pronto, eu tenho algum resultado eu produzi. Não foram lá aqueles talentos que o Senhor deu para 3 servos, né? Os 3 servos, e 2 conseguiram multiplicar, produziram algo a partir do que receberam, mas o outro ficou com medo, porque recebeu uma quantidade que não era só uma quantidade, um talento, né? Era uma determinada quantia que aquilo representava, era um bom dinheiro, se não me engano, suficiente para pagar o preço de libertação de um escravizado, se não me engano, e enterrou, né? Que fazia parte da lei enterrar aquele dinheiro. Fazia parte da lei ali, para que não fosse roubado, né? Para que tivesse alguma segurança. Mas como nos diz aqui mesmo no Caminho, Verdade e Vida, o enterrar, né? O servo enterrou o talento, o dinheiro, o valor, por medo de que perdesse, ou não conseguisse dar lucro, de que ele não conseguisse produzir algo a partir daquela quantia que o Senhor lhe confiou. Mas o medo não foi garantia, o medo não foi justificativa suficiente entre o Senhor. Então, Deus, Jesus, quando nos permite a reencarnação, Ele conta, Ele espera que quando a gente sair daqui, a gente saia melhor do que quando chegou. Dizer, não posso, não consegui, poxa, era difícil, mas fulano, mas tinha alguém, mas eu não fiz por isso, foi por o outro. Quantas vezes que isso foi justificativa? Nenhuma. Tanto é que a gente reencarna novamente para reparar, tentar novamente, conseguir. Não é? Então, que a gente consiga tomar essa decisão dentro de nós, de nos enxergarmos como alunos da vida, nos enxergarmos como professores daquilo que a gente realmente sabe e transformadores da nossa vida e da vida de alguém. Com o que eu sei, eu posso compartilhar. A quantos isso vai chegar como benefício?
E se o outro também, mais alguém compartilhar o que sabe, e eu receber, olha que maravilha, eu também recebi o fruto, o resultado do trabalho de alguém. Então, este deve ser o nosso novo caminhar. É dessa pobreza de espírito que Jesus estava falando. Pobre de espírito não é a pessoa que não tem inteligência e nem a que é intelectual. Pobre de espírito não é a pessoa orgulhosa, nem é a culta, ou aquela que se coloca, né, com sentimento de superioridade ou subserviente. Não é quem nega a Deus e nem a pessoa religiosa. Pobre de espírito, que vai encontrar o reino dos céus, não é a pessoa autossuficiente nem a autopiedosa. Pobre de espírito não é a pessoa pobre de recursos financeiros, né? E nem é a pessoa rica. O que é então pobre de espírito? É a humildade de conseguir se colocar no caminho dessa aprendizagem, no caminho da vida, descobrindo qual é o seu sentido existencial, como equilibrar os recursos e os talentos que recebe, como ser uma pessoa melhor para si e para os outros, como contribuir, como ajudar. Poxa, é difícil, porque a gente não é máquina, não é robô, que acorde e fala assim, eu tenho que hoje fazer assim. Se alguém fizer assim comigo, eu vou fazer dessa forma, eu vou, né? A gente não é robô. A gente não age nem reage de forma mecânica. E a maior parte das vezes as nossas reações, né, as nossas ações, elas são reativas. Elas são espontâneas, elas são automáticas. E a gente ainda está preso à defensiva, a gente ainda está preso ao recurso que o medo gera. Então, a gente precisa se proteger, né? O nosso ego coloca um monte de mecanismo de defesa aqui, para a gente não se encarar e para a gente continuar até mesmo na lei de autossegurança, né? Essa lei de proteção divina que Deus também coloca na nossa consciência. Mas se eu conseguir não olhar o outro como meu adversário, e sim como também aquele que está aprendendo comigo, as coisas não ficam tão a ferro e fogo assim, não é verdade? Se eu olhar para mim no espelho e conseguir me encarar, e, poxa, tá tudo bem, eu te perdoo, eu me aceito, eu me amo, eu vou tentar, eu vou conseguir. O meu filho vai conseguir, a minha filha vai conseguir. Eu estou contribuindo, ajudando a desenvolver esse indivíduo que está sob a minha responsabilidade material e espiritual da melhor forma, para que ele não faça mal a ninguém, para que ele não prejudique a ninguém, para que ele consiga crescer e crescer em recursos financeiros, inclusive, qual o problema, né? Nenhum, mas como uma pessoa de bem, que sabe ser justa, que sabe ser boa, que sabe se colocar no lugar do outro, que vai conseguir fazer as suas escolhas da melhor forma, que vai tentar ser menos egoísta, que vai tentar ser menos individualista, que vai tentar ser menos, né? Uma pessoa amargurada, uma pessoa invejosa, e mais uma pessoa que sabe se posicionar, com o equilíbrio emocional que ela conseguir construir. Olha que maravilha de criação, né? Que a gente está dando e contribuindo para que o outro ser humano receba esses recursos, receba essas ferramentas, e a partir do momento em que ele começar a agir na vida, na adolescência, até chegar à sua fase adulta, quando responderá por si, eu contribuir para ajudá-lo emocionalmente, né, e não apenas fisicamente, materialmente, para que fosse uma pessoa boa, uma pessoa de bem. E ser uma pessoa boa, ser uma pessoa de bem, é inclusive estar bem, conseguir cuidar do seu bem-estar, conseguir cuidar da sua saúde mental, que hoje é o que mais, né, acende o nosso botão vermelho. Quantas vezes nós não nos falta, com exceção de agora, né, que passamos novamente pelo ciclo de uma crise financeira, as questões da pandemia e tudo mais, mas quantas vezes nós temos o recurso material, o recurso financeiro, mas não temos o recurso moral, não temos o recurso emocional, porque aquilo não foi trabalhado, porque aquela semente não foi plantada. E se foi plantada, foi plantada e deixada lá, não foi cultivada. Então, na primeira intempérie, a semente foi queimada. Ficou em terra seca, cresceu no meio das pedras, ou veio uma ave, né, qualquer probleminha pegou, levou, qualquer
tentação, qualquer influência negativa, pegou e levou. Olha que maravilha, quando eu consigo cuidar de mim, quando eu consigo cuidar do outro, contribuir para esse cuidado, para aquele zelo que Jesus falou. Então, é me colocar nessa posição humilde, Senhor, eu não sei, me ajuda. Senhor, eu estou tentando, me dá força. Senhor, hoje eu quero desistir, não estou suportando, me socorre. É a gente se encarar no espelho e identificar realmente quais são as nossas forças e quais são as nossas fraquezas. Por que que eu preciso me olhar no espelho? Como, né, esse rapaz aí que se olha no espelho, ele se vê como super-homem, mas na verdade, né, ele é aquele pateta. O pateta do personagem lá da Disney, ele é todo atrapalhado, né? Todo atrapalhado. E não é que ele não tenha que se sentir forte, pelo contrário, mas é a gente se encarar pela verdade, como está lá, dito por Lacordaire, em O Evangelho segundo o Espiritismo. É preciso ter simplicidade de coração e humildade de espírito. Por que que Jesus tanto fala da humildade? Por que precisamos ser pobres de espírito? Por que ele fica martelando nessa tecla o tempo inteiro do seu apostolado? Porque, como diz Lacordaire, sem humildade, vos enfeitais de virtudes que não tendes, como se colocasseis uma roupa para esconder as deformidades do vosso corpo. Deus faz alguma distinção entre vós pelos corpos? O envoltório carnal do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Então, quando a gente não se coloca em posição de humildade, nós nos iludimos, nós achamos que já adquirimos aquelas virtudes, aquelas qualidades, aqueles feitos, quando na verdade a gente ainda não possui. Porque o problema não é possuir as virtudes. O problema não são as conquistas. O problema está em eu me iludir, em aquilo não ser verdade. Porque aí eu não trabalho no meu crescimento pessoal. Aquilo está só adormecido, não é? E pode, inclusive, me prejudicar. Pode, inclusive, atrapalhar o meu progresso e o progresso do outro. Quando eu tenho essas megalomanias, quando eu tenho essas crises de personalidade, e, sobretudo, mais perigoso ainda, quando eu crio os filhos de Deus sob esse olhar. De que tudo pode, de que tudo consegue, de que é o melhor do que todo mundo, porque nem nasceu para ser superior a todo mundo, porque os outros são inferiores, não é? Que não pode levar desaforo para casa. Então, nós estamos criando e sendo criados para o confronto. E a harmonia divina não estabelece confronto. Todo o posicionamento de Jesus foi de humildar-se, foi de pacificar-se, foi de não responder a qualquer animosidade sofrida, e olha o tanto de violência que ele sofreu. Então, é olhar para nós e trabalhar na nossa humildade, porque aí sim, poxa, isso eu não consigo, isso aí eu não sei, né? Ah, eu só consigo um pouquinho, eu só tento um pouquinho. Então, vamos lá. Com dor mesmo, com dificuldade mesmo, mas vamos tentar até você conseguir. Aí, cada vez você vai conseguindo uma nova etapa. Todo mundo que realiza o seu trabalho com excelência começou sem saber. Não é assim? Começou de forma imperfeita, com poucas técnicas, com pouquíssimas habilidades. E à medida que a prática foi sendo demandada, essa prática é que foi conferindo a competência profissional que hoje a pessoa possui. Mas precisou-se de tempo, precisou-se de dedicação, precisou-se dela conseguir se colocar. Se ela já se colocasse no lugar, tudo eu sei, não, isso aí eu já sei. E essa conversa de novo, esse assunto mais uma vez, isso aí eu já sei. Se o assunto chega mais uma vez é porque não sabe, porque não aprendeu, porque se tivesse aprendido não tinha chegado outra questão. Então é Senhor,
o que eu preciso aprender com essa situação na minha vida. Seja ela pela primeira vez, ou tendo ela chegado já outras vezes, e é repetência, e é repetência, e é repetência. Para eu me encarar como eu realmente sou. E quando Jesus se coloca lá na última ceia como um servo, se ajoelha para lavar os pés dos seus discípulos, dos seus apóstolos, ele diz: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Está em João, capítulo 13, versículos 14 e 16, esse trechinho. Então, olhem que interessante, né? Porque parece até contraditório. Quando Jesus se coloca como servo para lavar os pés, né? Porque, sendo eu o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés. Ele diz que ele afirma que ele é o Senhor e o Mestre. Ele afirma que ele está nessa posição superior a nós. Poxa, Patrícia, mas ele não está falando de humildade, você está falando o tempo inteiro aí de humildade, é Jesus se colocando nessa condição superior? Sim, porque é a posição que nós estamos falando. Essa é a realidade de Jesus. Essa não é a nossa. Ainda. Mas não é. Então, eu é que não posso me colocar nessa condição de mestre, de senhor, porque eu não sou. Eu posso ser até professora dos meus alunos. Naquilo que eu tenho de competência profissional, nas minhas habilidades dentro do lar, de casa, né? Onde for, emocional, essa competência eu posso passar. Essa segurança de que eu realizo bem aquela atividade, aquela tarefa. E isso é minha verdade. Essa é a sua verdade. É essa verdade que a gente precisa trabalhar cada vez mais e aprimorá-la e adquirir outras. Essa é a verdade. E nisso há humildade. O que Jesus fala, a que ele se refere, é quando a gente não tem e se coloca na condição como se tivesse. Porque aí ele está dizendo que ele lavou os pés para dar um exemplo de que um mestre deve fazer, do que o Senhor deve fazer. Mas lá no final ele reafirma: em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor. Por que ele diz isso? Nem o enviado maior do que aquele que o enviou. O servo não é maior do que o seu senhor? Somos nós servos e ele senhor. Enviado e aquele que enviou, enviado é ele. Quem o enviou? Deus, nosso Pai. Então, ele está aqui também cumprindo a determinação de Deus, aquilo que estava nas Escrituras. Então, todo o trabalho dele de se colocar como o Senhor, mas esse Senhor numa posição humilde, é o cumprimento da lei de progresso, justiça e caridade, que resume a lei de Deus. Porque ele é, mas ele trabalha o como. A gente precisa desenvolver o nós, o tanto eu sou, né, o que eu sou, o que eu consigo, o que eu já posso, e como eu faço isso. Porque quando não, né, a mais das vezes a gente se coloca numa posição superior, desrespeitosa, autoritária, abusiva em relação ao outro. E não é isso que ele está fazendo aí. Ele se abaixa, ele se ajoelha, ele coloca a cinta de servo. Então, ele se paramenta todo, mas ele não deixa de ser quem ele é. Nós nos paramentamos e ainda não somos. Então, trabalhar essa unidade é abrir mão do nosso orgulho. Abrir mão do nosso orgulho. Para que a gente consiga se libertar dos nossos equívocos, das nossas dificuldades. E para que, efetivamente, a gente caminhe e trabalhe para a luz. Lá na pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 803, faz assim Kardec: perante Deus são iguais todos os homens? Sim,
Todos tendem para o mesmo fim, ou seja, o objetivo de todos é o mesmo. E Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, aqui os espíritos superiores estão dizendo para nós que sim, nós somos todos iguais. Não desencarna, não tem posição social, não tem cofre. Desencarna, não tem quantos idiomas sabia falar, a que cultura pertencia, se era de um país pobre ou país rico, alfabetizado ou analfabeto, quantos seguidores tinha, quantas mil curtidas em cada foto, se na casa espírita tem 10 ou 10 mil frequentadores, se a sua palestra tem um que assiste ou 20 mil, se você é um grande empresário, ou se você tem uma profissão assalariada, ou mesmo se você está desempregado, ou mesmo se você está desalentado. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Ele faz acepção de comportamentos. E é porque o comportamento depende de cada um de nós, dos nossos esforços. E os espíritos dizem, no livro dos espíritos, que nós fazemos esforços insignificantes. Porque na primeira dificuldade, como lá naquela subidinha da escada, a gente desiste. A criança, ela é persistente. Mas o que é isso? É para quê? Mas por quê? E como? E posso? E vou? E onde? E já chegou? Agora chegou? E chegou? A criança, ela é imparável. Ela não desiste. Ela não desiste. E enquanto ela não se contenta com a resposta, ela não desiste. Ela só desiste, ela só para quando ela se contenta com a resposta. E aí é da personalidade de cada um. A gente não. A gente nem quer se contentar com a resposta, porque a gente já busca a não saciedade. A gente quer cada vez mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais, né? Então, respiremos, meus irmãos. O sol brilha para todos, mas eu preciso buscar o meu lugar ao sol. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos. Acham-se sujeitos às mesmas dores. E o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Aí complementa Kardec. Então, é um equívoco, é uma ilusão me colocar superior a quem quer que seja. É uma ilusão. Eu preciso me colocar superior a mim mesma, aos meus defeitos, aos meus conflitos internos, às minhas sombras, às minhas dificuldades. É a isso que eu preciso, é a isso que eu preciso me colocar no combate. É esse bom combate que Paulo estabeleceu, que Jesus afirmou, que os discípulos, que chamou a atenção dos seus discípulos e apóstolos para que ficassem em vigilância e deixou esse recado também para nós. Porque nós precisamos seguir nessa caminhada. Jesus não nos desampara. Jesus confia em nós lá na pontinha do dedinho, do pé. Toda a lei divina que Jesus na Terra tem ingerência, né, tem conhecimento direto dos pensamentos divinos, e é por ele que nós conhecemos esses pensamentos. Ele confia, ele acredita em nós, ele nos estimula, ele conta com a nossa assertividade, com a nossa condução das nossas próprias vidas. Confia tanto que, além da nossa, ele dá outras para a gente cuidar. Olha que maravilha. Que nós nos coloquemos nessa condição. Poxa vida, hoje, né? Hoje, o que eu posso fazer hoje para ser uma pessoa melhor? Meu bom dia pode ser melhor? Outro dia eu estava reparando, né? Que eu andei, fui na rua de manhã e dei bom dia. Mas é um bom dia assim meio cansado, um bom dia sonolento. Bom dia, bom dia. Isso não é um bom dia, claro que é um cumprimento, né? Bom dia, né? Precisa ter vida. Ainda que o caos esteja lá fora, ainda que o mundo tenha problemas, ainda que as dificuldades batam e arrombem as nossas portas, mas dentro de nós tem a chama viva do amor divino.
que nos torna competentes, está nos qualificando a cada dia, com essas próprias experiências, para que a gente consiga cair, mas levantar, refazer, dar a volta por cima, olhar no espelho e dizer: eu consegui. Eu consegui. E, se possível, ajudar outros a conseguirem também. E foi isso que Jesus fez, quando aceitou a sua missão de ser o governador de um planeta nos seus começos. Hoje já estamos no segundo estágio, adentrando no terceiro, que é o de regeneração, né? E ele firme e forte conosco. Então vamos, meus irmãos, abraçar a Jesus, seguir Jesus, amar Jesus, amar não com as nossas bocas, amar não com a nossa fala, mas com a nossa conduta, com o nosso comportamento, cumprindo a sua lei de benevolência, de fraternidade, de solidariedade. Quando eu penso só em mim, eu não estou amando a Jesus. Eu não estou sendo uma pessoa de bem. Eu estou me apartando dele. Quando eu me esforço para ser uma pessoa melhor, né? Porque lá no Evangelho diz, são os nossos esforços que contam, mas é esforço mesmo, não é o insignificante, não. Quando eu me esforço, quando eu adormeço, quando eu brigo, quando eu luto com o egoísmo que mora dentro de mim, aí eu estou me tornando realmente um apóstolo, um seguidor de Jesus, uma seguidora de Jesus. Que Jesus nos dê a sua força, né? Que ampare a nós, ampare os nossos lares, nossos familiares, amigos, vizinhos, nossas instituições, ao nosso país, né? Aos nossos governantes, ao mundo inteiro, a todos os governantes, para que a gente possa despertar a nossa consciência, para que a gente possa liberar para o nosso planeta, para a ambiência do nosso planeta, nossas melhores energias, nosso melhor sentimento, nossa melhor vibração. Todo mundo ama no estágio em que se encontra, no nível evolutivo em que se encontra. Todo mundo ama. Todo mundo. Então, vamos confiar e acreditar nesse amor que está em nós, em cada estágio, mas que já está, para que ele cresça, se multiplique e essa fraternidade se expanda. Obrigada pela atenção de todos. Que Jesus nos abençoe. E vamos agora passar para a prece final. Senhor Jesus, muito obrigada pelo seu amparo fortalecedor que preenche a nossa alma, que consola as nossas dores, que nos levanta quando caímos ao chão. Muito obrigada a toda a espiritualidade amiga que nos sustenta, que está conosco, ao nosso lado, nos ajudando a superar as dificuldades. Que nós, Senhor Jesus, possamos acordar com o dia, mentalizar ações positivas, mentalizar comportamentos melhores, para tornarmos o nosso dia mais leve, mais alegre, cheio de esperança e otimismo. E assim também, quem sabe, cativar aos outros. E que os outros também, Senhor, acordem com esse sentimento de otimismo, de esperança. E assim também nos cative. E dessa forma, uns com os outros, vamos seguindo. Porque quando um tiver um olhar mais de tristeza, de desesperança, o olhar esperançoso do outro vai chegar para soerguer. Obrigada, Senhor, por todos os irmãos da humanidade. Ampare aqueles em estágio mais dificultoso, que ainda gostam, se comprazem, se felicitam, não com a humildade, mas com a ganância, com a arrogância, com a altivez, com a maldade, Senhor Jesus. Que o teu amor envolva todos esses irmãos, que ampare, fortaleça, que preencha o coração de todas as criaturas. Obrigada, Senhor Jesus, misericordioso, justo e bom. Que a vossa paz, que a vossa luz e o vosso amor invada o nosso coração e que nós tenhamos a coragem de colocá-lo para fora na nossa conduta para com os nossos irmãos. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigada. Boa noite, queridos irmãos. Fiquem com Deus.